Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início ao nosso estudo, eu espero que todos estejam bem, que todos estejam resguardados, que todos estejam sob as bênçãos de nosso Pai Celestial. E vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho na tarde de hoje, com a leitura do livro O Espírito da Verdade, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e autores diversos. Nesse aqui, acho que é André Luiz, se eu não me engano. Lição 70. Na tarefa de ajudar, está no capítulo 13, item 11, que é o título do capítulo que nós vamos estudar hoje. Auxilie a quem lhe procure a presença, mas não se esqueça de socorrer diretamente quem padece à distância. Transfira a cooperação alheia nos lares menos aquinhoados, porém não se desobrigue de contribuir com a sua cota de ajuda pessoal. Distribua o que lhe sobre à mesa, tanto quanto no guarda-roupa e na bolsa. Contudo, siga além, doando a quem sofre os recursos positivos de seu sentimento. Empreste com justiça o que lhe peçam, no entanto, não menospreze transformar os seus empréstimos em dádivas fraternais. Colabore indiscriminadamente para o bem de todos aqueles que lhes estejam próximos. Todavia, esforce-se por aprimorar os métodos da sua colaboração para ajudar melhor. Organize a sua vida em disciplina rigorosa no dever cumprido, ainda assim faça o tempo de persistir no trabalho de assistência aos irmãos em luta maior. Atenda ao estômago faminto e ao corpo enfermo do companheiro em provação. Entretanto, não recuse favorecê-lo com a palavra consoladora e com o livro nobre. Seja o intermediário entre distribuidores generosos e corações menos felizes, porém não deixe de convidar aos que se beneficiam materialmente a se beneficiarem do ponto de vista moral, nas visitas de socorro evangélico e solidariedade humana. Dê o máximo de suas possibilidades no amparo aos semelhantes, mas não se satisfaça com os resultados obtidos, buscando enriquecer os seus dotes de eficiência no plantio da caridade. Exemplifique a beneficência tanto quanto lhe seja possível em todas as circunstâncias. Contudo, prefira a naturalidade e a discrição para revestir as suas mínimas atitudes. Lembre-se de que na tarefa de ajudar, o bem maior é sempre aquele que ainda está por fazer, à espera da nossa disposição. André Luiz. Então, diante dessa belíssima lição, que nós elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, rogando a Ele as suas bênçãos de amor, de paz, de fraternidade, de solidariedade e de beneficência uns para com os outros. Ajuda-nos, Pai, a desenvolvermos aquilo que nos propusemos diante de Ti para auxiliar os nossos irmãos em caminhada. Porque todos nós estamos nesta terra abençoada, que é a escola, hospital e oficina de nossos espíritos, para nos libertarmos de velhos hábitos do passado e adquirir as virtudes necessárias. Que a vossa mão bondosa e pura nos abençoe, nos ampare e nos proteja sempre. Dá-nos, Senhor, a simplicidade e a humildade para desenvolvermos o estudo da tarde de hoje. E que a vossa bondade se estenda sobre todos os lares que estarão ouvindo esse estudo. Que seja, Senhor, em Teu nome, em nome de nossa Mãe Santíssima,
Em nome dos bondosos e dirigentes espirituais da Casa do Caminho e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando esta prece, possamos dar início ao estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos ao Evangelho no capítulo 13, no item 11, que fala sobre a beneficência. O item 13 é que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita. Vamos, então, começar lendo. A beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros e os mais doces prazeres, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Se todos nós estamos na terra para expiar e para passar por provações, nós temos que ser, sim, benévolos uns com os outros. Nós não podemos criticar nem julgar aqueles que ainda não compreendem determinadas coisas que nós já temos o conhecimento. Que aí a gente vai lembrar do próprio Jesus, que na época em que aqui esteve, ele ensinou por parábolas. Por quê? Porque os apóstolos já tinham conhecimento, porque eles foram iniciados no aprendizado com Jesus. E o povo, de uma certa maneira, ainda era ignorante das verdades do céu. E a gente sabe que, de vez em quando, determinadas situações não podem ser levadas porque, às vezes, impactam o nosso irmão. Quando nós, que estamos na doutrina espírita, que já temos um conhecimento da vida futura, nós não podemos violentar ninguém. Nós temos que ter, sim, compreensão que cada um dá aquilo que tem, que ninguém é melhor do que ninguém, que todos nós estamos em processo evolutivo. Aí, continuando. Se pudesses compreender tudo quanto de belo e de doce a generosidade das boas almas encerra, esse sentimento que faz com que vejamos os outros como vemos a nós mesmos e que tiremos o agasalho com alegria para cobrir um irmão. Pudesses, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que podereis comparar a essas festas radiosas? Então a gente percebe que Jesus, quando aqui esteve, ele disse que veio para servir e não ser servido. E nós temos, sim, que pensar que tudo que temos é um empréstimo de Deus, que nós não somos donos de nada, que nós estamos só usufruindo daquilo que Ele nos permite gozar. E que a gente tem que oferecer aquilo que a gente tem. Não é só em alimento, em uma palavra de esperança, em dizermos que tudo vai passar, que as coisas vão melhorar. A gente tem que ter esse objetivo de levar a esperança aos que compartilham da nossa caminhada evolutiva, né? E aí ele fala, né, que a gente tem que ter a alegria de tirar o nosso agasalho e cobrir o nosso irmão. Porque se a gente for observar, quando a gente estiver reclamando muito da vida, a gente olha para trás e aí a gente vai ver quantas dores para a gente aliviar e consolar. Quanta fome que a gente tem que aplacar. Quanto frio que a gente tem que mudar o cobertor para agasalhar. São tantas as oportunidades. Não vamos dizer que nós somos privilegiados, não. Só temos o conhecimento da vida futura e de que todo o bem que nós fizermos não será em vão, porque tudo tem uma razão de ser na vida. Tudo tem um propósito, porque as dores, elas fazem parte deste planeta. Por quê? Por causa das nossas escolhas passadas. E hoje nós estamos tendo uma oportunidade de rever a nossa história e escrevê-la de forma diferente. Mas nós temos que ter compaixão, fazer o bem sem ostentação, porque às vezes o fato da gente oferecer alguma coisa para o outro
Não está dizendo que a gente está fazendo caridade. Muitas vezes nós estamos devolvendo aquilo que nós retiramos dessa pessoa. Vamos analisar os nossos propósitos. Vamos fazer a caridade sim, sem esperar retribuição. Vamos convidar para a nossa mesa os nossos parentes menos favorecidos de sorte. Favorecidos de sorte porque estão numa condição de sofrimento, de dor, às vezes com a sua saúde debilitada, e tantos os processos. Então a gente tem que ter esse pensamento de olhar o outro e se colocar no lugar do outro. Que a gente possa também ter empatia com o sofrimento alheio. Porque na Terra todos sofrem, uns mais, outros menos. Tudo é gradual a nossa caminhada. Porque se a gente for observar o nosso dia a dia, a gente vai perceber que nós estamos tendo uma oportunidade belíssima, sim, de olharmos os nossos irmãos com o mesmo olhar que Jesus nos olha, de bondade, de benevolência. E aí, como diz aqui, a beneficência, a gente tem que ter sim esse propósito de fazer o bem a todos aqueles que nos cercam, de olhar os indiferentes, de compreender que ele está num estágio ainda que é o que ele pode dar, é o que ele sabe dar. E vamos continuar mais um pouquinho aqui. Quando, tornando-vos representantes da divindade, levais alegria a essas pobres famílias que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes de súbito se iluminarem de esperança esses rostos desanimados porque não tinham pão, esses infelizes cujos filhos pequenos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que se enterravam em seu coração materno como uma espada afiada. Tenho fome. Oh, compreendei bem. É triste ter fome. A gente não tem ideia do que é esse sofrimento. A gente sabe que tem pessoas que às vezes ficam dias e dias sem um alimento. Então, que aquilo que sobre da nossa mesa, ou aquilo que o nosso coração sentir vontade, que a gente possa oferecer aos infortunados da sorte, que a gente também possa levar a esperança a eles. Aí a gente lembra que tem um pedaço que diz no Evangelho que uma mãe que amamentava com seio estéril ergue a criancinha aos céus, dizendo para ela que ela tinha fome. E o Espírito fala: tenha paciência, minha irmã. Deus vos vê. Deus não esqueceu de vós. Aí a gente pensa, quantas vezes a gente conversa com uma pessoa e ela se diz desafortunada, que Deus não lembra dela. Aí a gente tem que lembrar que Deus conhece a cada um de nós e conhece a todos nós pelo nome. Mas que os processos de aprendizados são nossos, de mais ninguém. Nós não somos vítimas de nada. Nós estamos todos inseridos neste grande planeta para poder aproveitar. É o planeta azul, como a gente costuma dizer, um planeta lindo, porque estou aqui diante de um céu maravilhoso, azul, coberto de nuvens, e a gente percebe quanta beleza tem na natureza. Então, que a gente possa dividir com os nossos irmãos de caminhada essas belezas que Deus sim nos dá a prova que nós necessitamos, mas nunca a cruz mais pesada que os nossos ombros possam carregar. Muitas vezes somos nós que somos invigilantes e nos acreditamos vítimas
mas não há vítimas. Todos estão no lugar certo, com as pessoas certas, nas situações certas, mas que a gente possa olhar os nossos irmãos desafortunados e procurar aliviar o sofrimento deles, levar sim a esperança, levar o ânimo e a coragem para que eles possam passar pelas dores, porque é muito difícil para uma mãe escutar um filho que está com fome e não ter nada para oferecer. Mas a gente sabe que também tem muitas almas bondosas que tocam o coração dos homens e façam com que eles se movimentem e vão ao encontro do infortúnio, e vão aliviar a fome, e vão aliviar as dores daqueles que sofrem, né? Então ele fala, compreendei quão são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero. Compreendei quais são as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide principalmente em socorro das misérias escondidas, porque são as mais dolorosas. Ide, meus amados, bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes um destes pequenos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Então Jesus sempre fala isso. Quando deres um prato de comida a um irmão que passa fome, é a mim que o fazes. Se agasalhaste ou se desse o teto, foi a mim que o fizeste. Então a gente tem que pensar. Se Jesus, quando aqui esteve, nos ensinou como é que nós deveríamos nos conduzir na vida, nós que temos a doutrina espírita não podemos ter desculpas e nem ser omissos diante da dor dos nossos semelhantes. Que a gente vá sim ao encontro do infortúnio, que a gente vai aliviar as dores daqueles que sofrem, e mostrar a eles que depois de tudo isso, depois das agruras da vida, eles receberão as bênçãos do Pai. Porque ninguém fica esquecido. Todos são lembrados. Ele ainda fala, caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade ao te praticarem. Eles criarão infinitas alegrias para o seu próprio futuro. E durante o exílio desses povos na terra, será para eles a consolação, a antecipação das alegrias que gozarão mais tarde, quando todos juntos se abraçarem no seio do Deus de amor. Então nós estamos aqui de passagem. Não viemos aqui a passeio. O nosso objetivo é a nossa evolução. O aprendizado é para todos. Não existe quem não possa fazer o bem. Aí a gente pensa, não há ninguém tão rico que não precise de algo e ninguém tão pobre que não possa oferecer alguma coisa ao outro. O rico, muitas vezes ele tem a fortuna, tem haveres, tem facilidade, mas no fundo ele tem o coração vazio. Então que a gente possa mostrar a esse irmão que ele divida aquilo que ele tem com seus irmãos menos afortunados, que ele possa dar uma parte daquilo que ele tem, porque tudo que nós temos é empréstimo de Deus, então que ele possa auxiliar aqueles que sofrem. E aquele que não tem nada para oferecer, que ele seja indulgente, que ele perdoe aqueles que o ferem, aqueles que o caluniam, porque quando a gente não tem nada para oferecer, que a gente ofereça um sorriso, que a gente dê um bom dia, que a gente olhe o nosso irmão com benevolência, com indulgência. E se Jesus, quando aqui esteve, nos ensinou a amar a Deus, a amar o nosso próximo, a fazermos aos outros aquilo que desejamos para nós e a amar até os nossos inimigos, nós temos todas as ferramentas na mão para desenvolver a caridade e o amor em movimento. Sim, que nós tenhamos a humildade
de olhar, sim, os nossos defeitos e pedir ao Pai que nos auxilie a nos desvencilharmos deles. Porque todos estamos na Terra, todos estamos em aprendizado. E se o planeta não está melhor, é por culpa nossa mesmo. Porque se a gente quer a paz, como é que a gente vai desejar a paz ao mundo se dentro das nossas paredes familiares nós andamos destemperados, agressivos, indulgentes, sem paciência? Então a gente pensa que no dia que a gente se encontrar no mundo dos espíritos, onde nos reuniremos com aqueles que caminharam na Terra conosco, que felicidade quando a gente pôde, de alguma forma, fazer alguma coisa pelo outro. Mas a gente tem que fazer tudo isso desinteressadamente. Como eu disse, nós somos usufrutuários dos bens que Deus nos confia. Então que a gente possa dividir com aqueles que estão ao nosso lado todos os benefícios que nós recebemos, sem esperar paga, porque senão a gente já vai ter a nossa recompensa já aqui na Terra. Aí ele ainda fala: foste tu, virtude divina, que me proporcionastes os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Que os meus irmãos encarnados possam acreditar na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Então aí está o remédio para as agruras da vida, o remédio para aliviar as nossas dores, e o remédio para dizer que depois de todas as agruras que tivermos passados, lá fora desponta o arco-íris, nos mostrando um caminho belo que nos leva ao encontro dos bons amigos espirituais que nos acompanham, que vivem sim nos incentivando ao bem, nos orientam, nos dão todas as diretrizes para que a gente possa ser melhor. E ainda ele fala: quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar ao redor de vós, vede quanta miséria há para aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm uma só mão amiga para socorrê-los ou lhes fechar os olhos quando a morte chegar. Quanto bem a fazer! Então a gente tem a oportunidade de fazer o bem em todas as ocasiões, que a gente esteja atento, vigilante, para que a gente possa, no momento que as coisas acontecerem, a gente observar e oferecer ao nosso irmão aquilo que nós já conhecemos, a compreensão da vida, que as dores fazem parte do mundo e nós estamos nele para que a gente possa fazer com que ele melhore. Então a gente tem sim que orar uns pelos outros e pedir ao Pai que dê-nos coragem para vencermos a nós mesmos, para fazermos a nossa parte na obra da criação com responsabilidade, com boa vontade, mas acima de tudo com muito amor, assim como Jesus nos ensinou. E ele ainda fala: não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e distribuí prodigamente a mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro a todos aqueles que, desprovidos dos bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis alegrias bem doces aqui na terra e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Alger, Bordeaux, 1861. Então que a gente possa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e fazer sim, fazer o bem,
em toda a sua extensão. E aí a gente lembra que a caridade é o amor em ação. E que às vezes não é só o dinheiro que vai levar a alegria a esses espíritos, mas é o alívio de que depois de todas as dores que eles estão passando, eles terão a consolação. E a gente pode se observar, sim, no próprio dia a dia, quantas ocasiões se deparam para que a gente possa fazer o bem, desinteressadamente. Quantas ocasiões da gente poder ser gentil com aquele que atravessa o nosso caminho, de oferecer uma palavra amiga, de oferecer o nosso ombro quando aquele amigo está necessitado, de contar suas dores, de contar os seus sofrimentos, de aliviá-los de alguma forma, de mostrar para eles que tudo está assim, de uma forma para aliviar as dores deles, que eles tenham sim esperança, que eles tenham fé e que eles tenham coragem de enfrentar as dores do mundo, porque elas fazem parte do nosso mundo, do nosso dia a dia. Aí a gente vai pensando em todos os espíritos que aqui estiveram, que tiveram suas dores, tiveram suas aflições, mas que conseguiram superá-las, conseguiram fazer valer a pena tudo aquilo que eles estavam enfrentando. Aí a gente lembra do próprio Bezerra, que muitas vezes dava tudo o que ele tinha e que ele nunca ficou desesperado nem aflito e que sempre Deus provinha todas as necessidades dele. Ele tinha essa fé que move montanhas, essa fé que não dá desânimo, essa fé que nos encoraja a caminharmos em direção, na busca do melhor, na busca de que o mundo pode ser melhor através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Pensemos nisso com carinho. Olhemos os nossos irmãos desafortunados e olhemos para eles, dizendo: Deus os vê, Deus os ama e quer o melhor para cada um de vós. E não vamos julgar nem criticar aqueles que estão no erro, por aqueles que estão tirando a vida dos seus irmãos, por aqueles que estão tirando a esperança daqueles que estão ao seu entorno, daqueles que estão tirando tudo o que o nosso irmão tem de melhor. E vamos acreditar que é a partir de nós mesmos que o mundo vai melhorar. Então vamos orar pela paz, vamos orar pelos nossos dirigentes, vamos orar por todos aqueles que estão ao nosso entorno. Vamos pedir a Deus que ilumine os nossos governantes, que dê a eles a lucidez e o entendimento para que eles possam fazer o melhor pelo povo. Porque todos, de alguma forma, estão nessa condição por alguma razão. E ninguém, como eu falei anteriormente, todos estão no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Nada está fora do contexto. Tudo tem um propósito na vida. E Deus quer a nossa felicidade. Não a felicidade como a gente imagina, em ter viagens, ter o carro de luxo, ou ter uma casa maravilhosa. Mas não importa. Num palácio ou numa choupana, a felicidade sempre encontra espíritos agradecidos a Deus por ali estarem e por poderem, sim, fazer os seus aprendizados. Que o processo é esse, a beneficência com todos, a indulgência com todos.
o perdão das ofensas quantas vezes forem necessárias. Em olharmos os nossos irmãos e vermos a esperança e a paz nos alcançando na nossa caminhada. E assim, Senhor Jesus, diante dessa belíssima lição, vamos agradecer a Ti pelo céu, pelo sol, pelo vento, pela paz, pelo alimento, pela família, pelo teto que nos abriga das intempéries do tempo e por tudo que temos e somos, Senhor, a nossa eterna gratidão. E em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, e acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos encerrar o nosso estudo do Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.